Olá, tudo bem com você? Obrigada pelo convite. Gostaria de agradecer aqui a Edilane, o Jairo e a Vânia do curso de Gestão Pública daí do FMT. Parabenizar a instituição pelo seminário, né, pelo ciclo de palestras. Eu confesso que eu adorava participar dos que tiveram em minha faculdade e eu acho assim uma oportunidade sensacional para a gente adquirir conhecimento e absorver um pouquinho da experiência de cada um que fala pra gente através dessas palestras. Eu me chamo Priscila, tenho 35 anos, eu sou formada já, né? Sou formada em administração com ênfase em informática pela Faculdade Unic. Fiz uma pós-graduação posteriormente no âmbito de gestão de pessoas e coach e trabalho já há 12 anos no mercado de seguros, tá? Inicialmente trabalhando dentro de um grupo de concessionárias, posteriormente dentro de uma seguradora, vou falar o nome aqui para vocês, não é jabá, tá? É a Sul América, e dentro da seguradora eu pude ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre outros produtos, além do que eu já vendia, que era o seguro de automóvel. E um produto que me encantou, que arrebatou meu coração nesse mercado foi a previdência privada. Peraí, mas a gente vai falar de previdência? Eu sei que muitos de vocês ainda estão cursando o ensino médio, muitos provavelmente são menores de idade, mas a partir de agora, você fazendo 16 anos, você já vai poder ingressar no mercado de trabalho. Eu acredito que o intuito de você estar fazendo esse curso técnico é para isso, é para você já sair daí com um diploma na mão, para você começar a arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Então, o que a gente quer com esse ciclo, pelo que eu entendi, né, da ideia desse ciclo de palestras, falar para você sobre reflexão financeira, é que a partir do momento que você trabalha, e eu acho que todo trabalho, ele é suado, a gente se esforça muito, a gente se dedica muito para ganhar aquele salário. Então, nada melhor do que você entender a consciência de como você vai usar esse dinheiro. Então, o motivo da gente estar aqui falando para você é para te dar essa dica, tá? É para te dar uma dica. E assim, eu queria ter essa dica lá atrás, viu? Confesso a você, porque eu trabalho desde os meus 16 anos com carteira assinada, graças a Deus. E eu amo trabalhar, viu, gente? E trabalho não é sacrifício, não. A gente se esforça, mas é pra gente se superar, pra gente melhorar e buscar a melhoria contínua todos os dias. Tá bom? Então, já vou deixar isso como dica para você. Você tá entrando agora no mercado de trabalho e a gente vai falar de previdência privada. Peraí, mas eu vou começar agora a trabalhar. Eu já vou pensar em me aposentar? Calma. Você deve ter ouvido falar já em algum canal ou algum canal de comunicação sobre a previdência do INSS. O plano de previdência mudou, possivelmente pode mudar mais uma vez, né? E a gente vai ter que trabalhar um pouco mais para conseguir se aposentar pelo INSS. Então, o fato da gente estar aqui hoje é para te falar como você pode guardar um pouco mais do seu dinheiro, além da previdência do INSS que você é obrigado a contribuir todos os meses. Então, a previdência privada, ela é uma excelente opção para quem quer se organizar, se planejar em relação ao futuro e, de repente, aí se aposentar um pouco antes ou, né, construir um novo projeto, de repente é o momento que ela sair da empresa, daquela empresa, determinada empresa em que ela foi trabalhar, ela falou, não, agora eu vou tocar um projeto meu. Então, a previdência privada, ela também te permite isso, né? Então, você chegou lá nos seus 50 anos, não tá na hora de se aposentar pelo INSS, mas, de repente, a tua previdência complementar, se você seguiu à risca aquilo que eu vou te falar agora, se você se preocupou em poupar, em guardar, você vai conseguir pensar numa possibilidade de tocar um projeto seu ou de repente de descansar, tá? Que é isso que ela pode promover para você. Então existem duas modalidades de previdência privada. Quando eu for contratar, eu vou falar como você, tá? Eu vou me colocar no seu lugar agora. Então, quando eu for contratar, toda vez que eu for contratar ou toda vez que eu for alterar, a gente vai ter sempre essa linha de pensamento que eu vou falar aqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou contratar minha previdência privada, eu vou passar a contribuir com parte do meu salário nessa previdência. Como que eu faço para contratar isso?
Primeiramente, eu recomendo sempre um corretor de seguros. Tá aqui o nome da minha empresa. Hoje eu não trabalho mais na seguradora, tá? Eu montei uma corretora de seguros, tá? Porque eu já vinha desse mercado anteriormente e resolvi abrir a minha própria corretora de seguros, que é a Prisma, e a gente está trabalhando também com produto de previdência. Então, procure um corretor de seguros para ele te explicar tudo isso que eu vou te falar aqui. Você já vai saber, você já vai chegar sabendo de muita coisa, mas é legal você ter a instrução de um corretor de seguros para estar fazendo. Pode fazer pelo banco? Pode. O banco também vende previdência de seguros. Previdência privada. Você pode procurar também, tá? Mas eu recomendo você procurar através de um gerente, que o gerente também vai estar te passando tudo isso que eu tô te passando aqui agora. A vantagem de você fazer uma previdência privada é que ela vai te oportunizar um planejamento futuro de como você quer se aposentar, de como você quer se organizar financeiramente lá na frente. É um investimento que a gente faz sempre para longo prazo. Priscila, com quanto tempo eu posso pegar o dinheirinho lá da previdência? Qualquer hora? Não. Existe uma certa carência, tá? Em média, 2 anos a carência para você fazer o resgate sem deságio, onde a companhia, a seguradora, ou o banco vai cobrar de você um deságio para você poder resgatar esse dinheiro. E além disso, vai incidir também imposto de renda sobre esse valor, porque ele vai estar rentabilizando enquanto você está contribuindo. Eu vou mostrar, vou simular para vocês também, tá? Como que faz, como que seria isso na prática, mas vou falando aqui para vocês poderem ir pegando o fio da meada. Então, vamos lá. A previdência privada existem 2 modalidades. Primeiro, PGBL e segundo, o VGBL. O PGBL seria o Plano Gerador de Benefício Livre, que pode ser utilizada para dedução, a gente chama de dedução, o que é isso? Abatimento no imposto de renda. Quando você começar a trabalhar, ou se você já está trabalhando registrado no mercado de trabalho, você já contribui para o INSS. E vamos supor que diante do teu salário, vamos supor que você ganha aí um pouco mais de 10 mil no ano. Você já contribui com o imposto de renda. Então, para deduzir aquele valor que entrou, que pegou do seu salário durante o ano ali do imposto de renda, 10 mil não, né, gente? Desculpa, é 21 mil teto mínimo. Perdão, 21 mil teto mínimo. Você tem que ter tido mais de 21 mil durante o ano para você pagar o imposto de renda, certo? Beleza. Então, naquele mês, naquele ano em que você já passou dessa faixa, você já está pagando imposto de renda. E esse imposto de renda, ele pode ser abatido. Ele vai ser abatido em forma de reembolso, tá? Então, ele pode ser abatido através da previdência privada na modalidade PGBL. Então, eu posso abater até 12% sobre o valor da minha renda ou o valor que eu contribuo. Então, vamos supor que eu ganhe 21 mil. Olha que legal! Você pode colocar uma contribuição, lógico, eu não vou contribuir com 21 mil, né? Porque senão vai sobrar o que pra mim, né? Mas vamos supor que eu tenha lá R$1.000 que eu posso destinar para previdência privada. Então, desse valor, no final do ano, vai somar R$12 mil. Então, desse valor, eu tenho que ver se esse valor dá até 12% sobre o valor dos meus ganhos. Com certeza vai dar, tá? E aí eu vou mandar para o meu contador e meu contador vai fazer a minha declaração e declarar que eu pago a previdência privada na modalidade PGBL e esse valor pago será restituído a mim sobre o imposto que eu já paguei, tá bom? Então, aquele valor que eu contribuí durante o ano, ele vai me reembolsar no meu imposto de renda. A dedução do meu imposto de renda vai vir junto sobre o valor que eu paguei dessa previdência na modalidade PGBL. Se eu não ganho mais que o teto mínimo para contribuição, né? Então, eu ganho 20 mil. Desses 20 mil, eu não contribuo com imposto de renda durante o ano, eu não pago, eu não declaro, eu declaro como isento, vamos supor, né? Então, se eu declaro como isento, o ideal, então, é você adquirir um plano de previdência privada na modalidade VGBL. O que é isso? Vida Gerador de Benefício Livre. A função do plano VGBL é a mesma do plano PGBL. A diferença é que um eu posso abater no imposto de renda, o outro não. Como que eu posso fazer a contratação disso? A gente vai aderir uma seguradora,
tá? O banco também pode fazer, normalmente ele adere uma seguradora, o Bradesco adere o Bradesco, Banco do Brasil a Mafre, a gente aqui como corretor de seguros também tem as duas, e a gente pode aderir a outras seguradoras. Eu atuo diariamente com a Sul América e com a Porto Seguro, tá? Não fazendo propaganda, mas são as com as quais eu identifico melhor condições de ganho, a gente vai falar disso também, tá? Então, quando a gente vai fazer a contratação de um plano de previdência, a gente precisa determinar essa questão da modalidade. Não preciso declarar imposto de renda, não preciso do abatimento do imposto de renda. Ok, VGBL. Qual é o valor com o qual você quer contribuir? Ah, eu quero contribuir com R$100 todo mês. A partir de R$100 já pode, tá bom? Então, tá vendo como vocês já vão se encaixar nessa modalidade? É fundamental, desde o nosso primeiro salário, a gente já poder contribuir com o imposto, com a previdência. Você vai começar a guardar dinheiro e você vai começar a criar o hábito de cada vez mais poupar pensando no seu futuro. Para você não gastar seu dinheiro à toa com coisas que não vão te agregar em nada, tá bom? Então, por isso que a gente tá aqui falando com você hoje. Mas vamos lá. Eu vou escolher o plano VGBL no valor de R$100 por mês. Ele vai dar um valor de R$1.200 no final do ano, certo? Se eu contratar no mês de janeiro. Então, desse valor, eu vou colocar uma estimativa como corretora, tá? Eu vou colocar uma estimativa de ganho para você. Hoje tá girando em torno de 5 a 6% quando a gente fala de fundo de renda fixa. Mas o que é isso? Que fundo? Do que você tá falando? Então, a previdência privada, ela pega o teu dinheiro como contribuinte e ela vai investir o seu dinheiro para que ele tenha rentabilidade. Por isso que a gente está aqui para falar para você sobre reflexão financeira. Você tem que fazer o dinheiro trabalhar para você, meu querido, minha querida. Esse dinheiro, ele vai ficar rentabilizado. Existem várias modalidades de fundos com as quais a gente pode operar. Então, existe o fundo de renda fixa, que a seguradora vai investir em títulos, né, do governo, tá? Então, ele vai determinar uma renda fixa ali em torno de 5 a 6% ao ano, tá? Rende um pouco mais que o valor da poupança. A poupança, se não me engano, tá rentabilizando em torno de 3,5% ao ano. E a gente pode, parte do valor que a gente está contribuindo, então vamos supor, eu posso pôr até 30% do valor que eu estou contribuindo no mês num fundo de multimercado, que aí a seguradora vai optar por um fundo onde ela investe em empresas do setor privado. Empresas que são sociedade aberta e tal, que estão na bolsa de valores, e ela vai pegar parte do teu valor e vai investir num fundo de multimercado, tá? Quando eu vou determinar, eu como cliente, tá? Tô falando como se eu fosse você. Eu vou determinar qual é o fundo que eu quero que invista. Eu tenho que pensar que tipo de investidor que eu sou, porque no momento que você faz uma previdência privada, você passa a ser um investidor. Então, eu tenho que determinar, eu sou um investidor conservador ou moderado, ou de repente mais arrojado, quero uma percentagem maior do valor que eu estou contribuindo todo mês num fundo de multimercado. Eu posso colocar até, se eu não me engano, 49%. Até 51% vai ficar o valor que você colocou lá de contribuição num fundo de renda fixa. E a opção que eu tenho seria colocar parte desse percentual, né, no caso até 49% num fundo de multimercado. No valor de R$100 hoje, em média, as seguradoras permitem até 20%, tá? Então, você pode pôr até 20% no fundo de multimercado. Porque senão, às vezes, esse fundo começa a não rentabilizar e aí você se desanima. Então, o ideal é você, quando tá iniciando com uma contribuição pequena, nesse valor em torno de R$100 a R$200 por mês, é você fazer toda a contribuição num fundo de renda fixa, tá? Que vai estar rentabilizando em torno de 6% ao ano. Beleza? Então, você vai contribuir todo mês e durante o ano você tem 13º, né? É uma graninha extra que entra para você. Ou de repente surgiu um evento, surgiu uma outra oportunidade de você fazer um extra e entrou um dinheirinho a mais. Eu posso colocar esse dinheirinho ou parte desse dinheirinho extra que entrou para mim na previdência de vez em quando, sem ser aquela contribuição regradinha de todo mês? Pode. A gente chama isso de aporte, tá? Nesse momento a gente não tá falando nem de PGBL ou VGBL, é a situação, a modalidade do tipo de investimento, tá? A previdência privada te permite fazer o aporte.
Quando eu coloco num determinado fundo, eu posso mudar? Pode, mas vai ter algumas regrinhas. Quais são elas? Para resgatar, eu tenho uma regrinha de carência de 2 anos. Se eu resgatar antes desse prazo, a seguradora, a empresa que está cuidando desse dinheiro, ela tem uma cobrança de deságio, que a gente chama. Seria a comissãozinha por você ter retirado esse dinheiro antes desse prazo de 2 anos. Então, vai variar de 2% a 5% de acordo com cada seguradora, tá bom? Eu normalmente opto pelas seguradoras que têm um deságio menor. Você, além dessa questão do deságio, você vai ter a incidência de imposto de renda sobre o teu valor contribuído. E é aí que eu vou entrar agora, com outro assunto sobre a questão do regime tributário em que você vai colocar esse dinheiro. Então, eu fiz aqui, coloquei aqui atrás do meu celular as informações. Então, desde 29 de 12 de 2004, o governo federal instituiu uma lei, a Lei 11.053, que promoveu, né, alterações importantes na forma de tributação dos planos de previdência complementar. Além do regime de tributação da tabela progressiva, foi instituído também o regime tributário da tabela regressiva. Então, assim, para a gente falar um pouquinho sobre os dois, né? O regime tributário da tabela progressiva do imposto de renda, a tributação ocorre de acordo com o valor do resgate ou do benefício, tá? Então, assim, quando eu tenho uma tabela progressiva, significa que eu estou contribuindo agora. Se a minha projeção é para resgatar esse dinheiro com menos de 5 anos, eu vou usar a tabela progressiva. Por quê? Porque eu estou resgatando esse dinheiro antes de 10 anos e à medida que eu vou me estendendo o meu tempo, o meu regime tributário vai só aumentando. Ou seja, quanto mais eu vou botando dinheiro lá, mais vai comer imposto de renda. Então, se a minha ideia é resgatar antes de 10 anos, bem antes, tipo com 5 anos, eu vou usar a tabela progressiva. Agora, se a minha ideia é já ser um cara, uma menina, um cara sensacional, eu vou guardar dinheiro, eu já vou pensar no meu pé de meia mesmo, eu tô pensando em um projeto de vida aí que eu possa pegar um trailer e viajar o mundo, e eu vou precisar de grana para isso, então eu quero cuidar da minha previdência privada para cuidar desse projeto. Um exemplo, tá, gente? Não tô colocando ideia na cabeça de ninguém, mas você faz o que você quiser com o dinheiro depois, tá? Mas vamos supor que seja um projeto assim, eu tenho ideia de fazer minha previdência privada e eu só vou resgatar quando eu tiver na idade de me aposentar, quando eu quiser desacelerar. Beleza, então a tabela que eu recomendo para você é a tabela regressiva, que ela vai inicialmente descontando mais daquele pequeno valor que você está depositando no início e vai lá na frente deduzir um valor maior. Deduzir que a gente fala é diminuir, no caso é tirar o valor de imposto de renda sobre o valor de resgate. Resgate seria o quê? O valor que você vai pegar na hora que você for se aposentar, vamos dizer assim, né? Então, quando eu for me aposentar, eu quero uma incidência de imposto de renda sobre esse valor menor. Então, eu vou optar pela tabela regressiva, tá bom? Eu vou deixar para vocês também como que é essa tabela regressiva, como que ela funciona, tá? Para vocês estarem dando uma olhada. Tava respirando um pouquinho, tá? Me esticando e tal, porque a gente ficou um pouco tensa falando com vocês. E aí, assim, deixa eu dar uma pausa, tomar uma aguinha para respirar, para poder repensar como que eu vou falar sobre isso. Então, em relação ao regime tributário, a gente vai falar, ele tá ligado sempre na hora de resgatar teu dinheiro, tá? Independente do que acontecer no percurso, tá? Então, assim, é importante você já determinar que esse dinheiro vai ser utilizado para um projeto futuro. Então, por isso que a gente fala que ele é um investimento de longo prazo. Não vai investir agora para o ano que vem já poder mexer. Então, você vai determinar um valor que não vai fazer falta para você nesse momento. Não vai fazer falta. Eu vou começar a ganhar esse salário, como eu já era sustentável, vamos supor vocês, a maioria de vocês, tá? Não vou dizer todos, porque a maioria de vocês, muitos de vocês moram com os pais que te sustentam, os pais, na grande maioria, conseguem te dar o essencial, e a partir de agora que você vai trabalhar, um pouquinho do valor que você ganha pode ser destinado para tua previdência privada já. Então, a partir de R$100, se esse valor não vai fazer falta para você. Se ele fizer falta, eu não recomendo você estar fazendo a previdência.
espera um pouquinho mais, você melhorar seu salário, melhorar sua formação, não vai parar de estudar, viu? Segue estudando, que é muito importante. Quanto mais você estudar, mais conhecimento você vai adquirir, mais você vai se sentir preparado para o mercado de trabalho, e quando as oportunidades surgir, você vai lá e ó, peguei, é minha, eu tô pronto, dá pra mim aqui que eu mato no peito, tá? Então assim, a Previdência, ela vai ter essa função, né, de você guardar dinheiro. Então, reforçando, é um investimento de longo prazo. O regime tributário é o que você determina na hora de fazer o plano. Então, toda vez que você for contratar ou toda vez que você mudar o plano, a gente vai ter que falar sobre isso, tá? Então, você com o seu corretor ou comigo, você vai ter que falar sobre isso. Qual o regime tributário que você quer incidir o teu valor, a tua contribuição mensal, beleza? Então, só para vocês entenderem, na tabela progressiva, ele vai subindo, né? Ele vai aumentando ali conforme o tempo vai passando, o regime tributário. E aí, a incidência de imposto de renda. Como que é isso? Ó, vamos supor que depois de 5 anos eu consegui juntar lá com o aporte e com a minha contribuição mensal um valor total de R$10.000. 5 anos. E eu optei pelo regime tributário progressivo, ou seja, daqui até lá aumenta a incidência de imposto de renda. Na hora que for resgatar, Priscila, solicita para mim o resgate da minha previdência, deu 5 anos. Aí eu vou lá e faço a solicitação desse resgate. Quando a gente envia a sua documentação, precisa mandar uma documentação para fazer a solicitação, os dados bancários, que às vezes lá no início era uma conta, agora é outra, então mudou. A gente vai informar para onde você quer que seja resgatado e na hora que a seguradora depositar para você, já vai incidir o imposto de renda na fonte, ou seja, já vai cair para você a diminuição sobre esse valor, que seria em torno de 15%. Quando eu faço na tabela regressiva, à medida que vai se estendendo os anos, eu tenho lá 20 anos de contribuição, eu já passei de 10 anos, vai incidir para mim 10% de imposto de renda. Então, a vantagem é que você tem a incidência menor de imposto de renda quando você opta pela tabela regressiva. Porém, você tem que saber qual prazo, né, que você quer contribuir. Então, se você tem medo de repente, pegar esse dinheiro com menos de 10 anos, recomendo a tabela progressiva. Se você tem medo, tem certeza que esse dinheiro não vai te fazer falta, hoje eu tô contribuindo com aquele valor, não vai me fazer falta, eu vou conseguir seguir mantendo isso daí, quero me aposentar mesmo, quero pagar aí por 20, 30 anos, ok, tabela regressiva, que essa tabela vai diminuindo. Na progressiva, só reforçando, ela começa a partir de 15%, tá? Então, 15%, 20%, 25%, ela vai até 35%, que é o teto máximo de imposto de renda que incide hoje, tá bom? Outra coisa muito importante, eu posso mudar a contribuição ao longo do período que eu tô contribuindo, por exemplo, fui promovido ou fui promovida e passei a ganhar aí um salário bem bacana, mas eu quero aumentar a minha previdência, eu quero poder ter um planejamento ainda melhor daquele projeto lá na frente, projeto futuro de aposentadoria. Beleza, Priscila, aumenta minha contribuição aí em R$300? Beleza, a gente vai fazer uma solicitação através de um formulário. Então, sempre você vai ter que procurar alguém, ou um corretor ou o gerente do banco, tá? E aí, a gente vai entrar no site da seguradora, solicitar essa alteração. A partir do mês seguinte, você vai passar a pagar R$300. Pode contribuir através de boleto bancário e pode contribuir através do débito em conta, beleza? Outra coisa, lembra que eu falei lá atrás sobre aporte? Então, aporte, a gente pode estar fazendo o aporte em qualquer momento a partir de R$100. Então, se eu tiver, por exemplo, uma grana extra, recebi lá um 13º, ou fiz um trabalho extra e entrou esse dinheirinho, eu tô com medo de eu ficar gastando esse dinheiro à toa, vou pegar um pouquinho desse dinheiro e pôr na Previdência. Vamos supor que deu lá para você pôr R$1.000. Você vai me pedir, como corretora, né? Ou seu gerente do banco, Priscila, gera para mim um boleto de aporte de R$1.000.
Na maioria das seguradoras, você tem gestão digital disso. Então, se for pelo seu banco, o teu Internet Bank, depois de contratada a Previdência, você vai poder fazer o aporte. O aporte, você vai clicar nele e já vai gerar o boleto do valor que você quer aportar na sua Previdência. E comigo, da mesma forma. As seguradoras também possuem as suas plataformas de atendimento digital exclusivo do cliente, como se fosse um Internet Bank, só que só da sua previdência privada. Então, você vai entrar lá no teu aplicativo da tua previdência privada e vai na opção aporte. Quando você clicar lá, a partir de R$100 já gera um boleto. E aí você vai e paga esse boleto aportando esse valor na sua previdência. Com certeza a tua projeção, que a gente faz a projeção lá no início, lembra? Então a tua projeção já vai ser diferente. O teu dinheiro vai seguir rendendo, tá? Aí por mais tempo, já desde o início, quando você faz os seus aportes. É legal você poder ter o costume de fazer um aporte todo ano, tá? Se não der para fazer igual do ano passado, não tem problema, mas sempre tem essa constância de fazer o aporte, porque cada vez que você faz a tua projeção, melhora ainda mais, tá bom? Se for possível. E se acontecer alguma coisa e eu não puder contribuir mais, o que acontece? Meu dinheiro some? Não, de jeito nenhum. O teu dinheiro não some, a tua previdência continua lá, ela vai ficar bloqueada, tá? Depois de 3 meses ela vai ficar bloqueada e se você quiser retomar, você pode retomar. Outra coisa, eu optei por um plano eu coloquei o meu dinheiro num fundo de renda fixa, beleza? Mas eu acompanho o meu Internet Banking aqui da minha previdência, da minha seguradora, vamos supor que foi pela Sul América, e a Sul América tá com uma rentabilidade de fundo melhor no multimercado de 20%, e eu pus tudo no renda fixa. Posso mudar? Depois de 2 anos você pode, a cada 2 anos você pode estar aportando, a gente chama de portabilidade. Eu posso portabilizar internamente ou externamente. Se eu não resgatar o dinheiro, eu posso portabilizar esse dinheiro. Lembra que a incidência de imposto de renda vai ser só se eu resgatar. Se eu precisar transferir para uma outra seguradora, a sua corretora, o seu corretor, o seu gerente de banco, ele vai estar sinalizando para você qual é a seguradora que tem a melhor rentabilidade. Mas você também pode consultar os fundos de rentabilidade dentro do site de cada seguradora, inclusive da sua. Lá você vai ter as opções de fundos disponíveis no produto Previdência. E aí, de repente, aquele valor que você já contribuiu, já tem uma graninha lá, uns R$2.000, vamos mudar o fundo de investimento? Pode mudar, sempre respeitando o prazo de 2 anos, tá bom? É fundamental que você acompanhe, porque você não pode esperar pelo vendedor ou pelo gerente do banco tá acompanhando para você isso, tá? Porque você vai ter o direito de fazer a gestão desse investimento seu através do aplicativo. Então, é essencial que você acompanhe. Então, eu sempre vou recomendar que você acompanhe, tá bom? Eu vou fazer uma simulação. Como que eu faço para identificar quanto que eu vou ganhar, por exemplo, se eu me aposentar aos 50 anos? Eu vou fazer umas simulações aqui, vou gravar para vocês como que faz, tá? Mas o que é importante? Você procurar um profissional para fazer para você. E depois que você contratou o produto, você vai ter a gestão dele como se fosse a sua conta do banco, tá? Através do aplicativo de cada seguradora. Se você optou pelo banco, no Internet Bank do banco, lá vai ter sobre previdência. Quando você clicar, ele vai te dar algumas informações e algumas opções para você gerir a sua previdência. Beleza? Vamos lá. Bem, gente, eu virei a tela aqui para vocês conhecerem um pouquinho. Eu tô fazendo na Sul América, que assim, em relação a termos de explicar, eu acho ele muito dinâmico. As letras são maiores no site, então assim, é bem mais fácil a visualização de todas as informações. Então aqui eu informei uma idade de uma pessoa que nasceu no ano de 2002, tá? Então essa pessoa já tem 19 anos, né? E ela vai aí com a intenção de receber esse benefício aos 60 anos. Vamos lá, 60 anos. Ok. E daí eu vou avançar. Aqui ele vai me perguntar agora qual o valor que eu pretendo pagar. Ou seja, qual o valor que eu quero contribuir lá todo mês. Normalmente a gente vai pelo valor, mas eu também posso fazer uma simulação no valor que você quer receber.
ou no valor que você quer acumular, tá bom? Também posso fazer uma simulação dessa forma. Então, eu vou colocar aqui um valor de R$100, tá? De R$100, que é o valor inicial. A gente tá falando de uma simulação sem aporte. Então, vamos supor que eu não vou colocar aporte, tá? Mas lembra que durante o período que você estiver contribuindo, você pode fazer um aporte a qualquer momento a partir de R$100. Vamos supor também que lá daqui 10 anos você não queira mais fazer na seguradora que você fez ou no banco e você vai estar indo para uma outra seguradora. Então, a gente vai chamar isso de portabilidade. Vamos supor que você tenha lá 10 mil numa outra seguradora depois de 5 anos que você está contribuindo e eu quero transferir para uma outra seguradora, vamos supor a Sul América. Aí eu vou ter que informar, eu como corretora, a pessoa que está te ajudando a contratar, vou informar aqui que você tinha 10 mil lá. E aí eu vou pôr a portabilidade aqui. Não é o caso da simulação de agora, tá? Mas só para vocês saberem. Eu posso portabilizar. Sempre posso portabilizar internamente ou externamente. Então, externamente a partir de 2 anos, internamente também a partir de 2 anos, tá bom? Tempo de recebimento da renda. Eu posso determinar uma renda por um determinado período, ou eu posso pedir que a minha renda seja de forma vitalícia, até eu falecer, tá? Então, eu vou escolher aqui a modalidade de plano vitalício, só para vocês entenderem. Ela vai complementar a minha previdência do INSS. Tipo de declaração do IR. Nesse caso, eu vou colocar aqui que você tem a declaração simplificada. De forma isenta, tá? Que não contribui com imposto de renda. Porque você tá na faixa ali de até 21 mil de ganhos. Deixa eu só... Aqui no computador ele não funciona muito bem esse mouse. Então, vamos lá. E aí, a gente vai pensar num perfil moderado, que foi aquele que eu falei para vocês. Vai ser o perfil de investimento nos fundos de renda fixa, tá? A gente pode fazer também um teste de perfil. O conservador é aquele que vai fazer opção somente por renda fixa. O moderado vai por um percentual pequeno no fundo de multimercado e um percentual bem maior no fundo de renda fixa. Então, eu fiz aqui uma coisa moderada, que fica ali no meio termo, tá? No plano VGBL, não existem outras opções para este perfil, tá? E o fundo indicado para o perfil escolhido não existe outro, só tem um, por conta do valor. Quando a gente fala aí de uma portabilidade e um valor mensal considerável, em torno de R$1.000, que isso vocês vão chegar lá, fiquem tranquilos, tá? Se você seguir nesse ritmo aí, estudando, se aperfeiçoando todo o tempo, pode ter certeza que você vai chegar lá sim, tá? Então, aqui a gente tem um tempo de contribuição de 41 anos, tá? Tá aqui, ó. 41 anos e 2 meses. A reserva acumulada seria um valor aí de 206 mil. Aqui, ó. De 206 mil e 63 centavos. Esse valor, você tá vendo aqui, ó, que esse valor aparece aqui, ó, 49.200. Esse valor, vou aproximar um pouquinho para vocês verem, ó. Esse valor de 49.200 seria o valor que você contribuiu sem fazer nenhum aporte, tá? Então, assim, a gente não consegue pôr uma projeção considerando 10 aportes, 5 aportes, 20 aportes, não consigo. Eu consigo só fazer sobre o valor de contribuição mensal e se você tem um aporte inicial ou portabilidade inicial. Você pode mudar ao longo do período que você contribui. Se você ficar 20 anos contribuindo na previdência privada, você pode alternar entre seguradoras, alternar entre os fundos, conforme eu tinha falado para vocês, tá? Então, aqui, ó, esse valor, ó, de 49.200 é o valor que você colocando R$100 por mês. Mas a estimativa de ganho, pensando que vai ganhar em torno aí de 6% ao ano, lá no final de 41 anos, você vai ter R$206 mil, 206.633 reais, desculpa aí, viu, gente? Mas é isso, ó. Então, a ideia é você guardar.
À medida que você faz a sua previdência e consegue acompanhar ela, é viciante, é interessante, viu? Porque eu faço para as minhas filhas desde que elas nasceram. Elas já possuem um bom valor guardado. A gente não guarda muito por mês, tá? Vou falar aí que a gente guarda nessa faixa aí de 100, 150 reais, tá? Para elas. E a gente já conseguiu guardar um bom dinheiro. A minha filha tá fazendo 5 anos e já tem um bom dinheiro guardado, tá? Então, voltando ao que eu tava falando. A gente já possui previdência, eu e meu esposo fazemos a previdência das minhas filhas, meu esposo também tem a previdência complementar através da empresa que ele trabalha. Poxa, olha um assunto interessante que eu acabei esquecendo de falar para vocês. Existe a previdência privada dentro das empresas as quais a gente pode trabalhar, tá? Então, algumas empresas, normalmente as grandes empresas, elas possuem um plano de previdência complementar. Parte desse valor a empresa contribui e outra parte você contribui. Então, além do INSS, você tem a previdência privada da tua empresa. Então, eu esqueci de falar, me desculpem, mas meu esposo possui a empresa que ele trabalha, a empresa que eu trabalhava, Sul América, também tinha. A gente tinha uma contribuição da empresa no valor de 1% sobre o valor do nosso salário e o outro valor a gente determinava. Então, a gente podia determinar 1% ou até 5% do nosso ganho para a previdência complementar, que seria a previdência privada da empresa. Eu saindo da empresa, como ela opta por uma seguradora, olha que legal. Eu saindo da empresa, depois de 5 anos, a empresa permite que eu faça o resgate desse valor ou que eu possa seguir contribuindo por outra empresa que eu for trabalhar, sem problema nenhum, tá? Então é sempre importante você falar com o seu corretor sobre isso. Tô saindo daquela empresa X, tem previdência, já tô lá há 10 anos e tô saindo para ir para uma outra empresa. Essa outra empresa também tem previdência. Posso portabilizar? Pode, você vai procurar a área responsável da empresa que cuida disso e eles vão te dar os caminhos lá, os formulários necessários para você portabilizar aquele dinheiro para a seguradora que a empresa está, tá? Então dá também para fazer sem problema nenhum. Uma coisa muito importante que eu vou falar para vocês. A previdência privada, ela é um sistema de investimento a longo prazo. Não adianta você querer investir em previdência e daqui 3 anos mexer no dinheiro. Não recomendo se você vai fazer isso, tá? Existem outras formas de investimentos, mas tomem muito cuidado com as pirâmides financeiras que são ilegais, que estão aí para tomar dinheiro de bobo, né? Que a gente chama de tomar o dinheiro de tolo. E faça uma coisa sempre com respaldo de um profissional, tá? Então procure um profissional, o gerente do seu banco ou um corretor de seguros. Eu tô aqui, tá? À disposição de vocês. Espero que tenha sido esclarecedor tudo que eu tenha falado aqui por esse tempo. E vamos lá. A previdência privada pode ser um meio de você trilhar realmente um grande projeto lá na sua vida. Se você já tem isso na sua cabeça, eu gostaria de fazer tal coisa daqui 20 anos. Ok, a Previdência pode permitir isso financeiramente, tá? Então, é um planejamento que você vai passar a fazer com parte do dinheiro que você ganha, ok? Eu agradeço imensamente o seu tempo, a sua dedicação em poder me assistir. Espero que eu tenha plantado uma sementinha boa no seu coração aí e na sua cabeça e que você possa aí, desde o seu primeiro salário, já guardar um pouquinho pensando no seu futuro e nos teus projetos futuros que você já possa ter na sua cabeça aí, tá bom? Muito obrigada e muito sucesso para você. Parabéns pela iniciativa de estar aqui, viu? Muito obrigada.